Bom dia, Santos. Tudo bem? Eu sou o Bruno. Bom dia, eu sou a Carol. Como que vocês estão por aí? Um pouquinho de sono, né? Normal, esse início de quaresma, acordando de madrugada, até o corpo dar aquela acostumada, vai acontecendo isso mesmo, né? Hoje, quinta-feira, somos chamados a estar em adoração, né? Que você possa ter um tempinho do seu dia hoje estar em alguma igreja. Algumas igrejas deixam o Santíssimo exposto hoje, então que em algum momento você possa estar indo adorar. A passagem que nós vamos estar utilizando hoje está em Lucas 9, do 22 ao 25. E eu já dei uma olhada aqui, é uma passagem bem profunda para esse início de quaresma. Eu falo do Jário? Então, eu acho importante, né, lembrar vocês que vocês têm um caderninho para fazer como um diário quaresmal, para que você possa anotar ao longo do dia as coisas que possam acontecer, né? Deus vai colocando no nosso caminho pessoas, coisas extraordinárias vão acontecendo, então é interessante que você tenha esse caderninho até para você poder revisitar, caso você precise, tá bom? Então, vamos lá para a palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus, segundo São Lucas. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. De fato, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E essa palavra é bem profunda, né? Então eu separei para que nós pudéssemos meditar versículo a versículo. Versículo 22, Jesus anuncia o caminho do Messias, né? Sofrer, ser rejeitado, morrer e se ressuscitar. E nós entramos fortemente no versículo 23, o renunciar a si mesmo, né? Renunciar a si mesmo não é se deixar de lado, um mulambento, se Se anular. anular para as situações, deixar de se cuidar, o deixar de lado a si mesmo, renunciar a si mesmo, é renunciar o ego, As renunciar o orgulho, paixões, as paixões, os né? vícios, É, os é maus os maus pensamentos pensamentos, né, que nos predominam, que que nos nos afastam de afastam de Deus. Deus, né, e que coloca você no centro realmente, né? Muitas vezes a gente precisa renunciar até à nossa própria vontade. Então, por exemplo, quando você sente que o seu caminho na vida, o seu propósito de vida, Deus mostra algo. Olha, quero você ao lado do Bruno, como foi o nosso caso, né? Um dia a gente vai falar sobre isso, mas a gente precisou renunciar para estar juntos, porque a nossa personalidade era combativa, era totalmente diferente. Embora nós fôssemos amigos, nós não nos víamos como um casal. Então nós tivemos que renunciar para abraçar o namoro, o noivado, para fazer a vontade de Deus. Então é esse tipo de renúncia. É uma renúncia profunda, porque não tem a ver com eu vou deixar de simplesmente andar com tal pessoa ou ir em tal lugar. É uma renúncia espiritual, é uma renúncia de vida. Olha, qual é a minha cruz? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? E tudo que vai contra o meu propósito, o meu chamado, eu preciso renunciar. Então você vai renunciar às suas paixões. Então, se eu tenho alguns vícios, se eu tenho alguns pensamentos negativos em relação a mim, em relação a outras pessoas, se eu costumo falar muito palavrão, se eu costumo atrair maldições usando palavras de baixo calão, usando palavras como desgraça, miséria, coisas assim. Eu tenho que renunciar. O momento da quaresma é um momento propício para isso e é o chamado que Deus nos faz hoje. Hoje nós vamos renunciar a tudo que não é de Deus, abraçar a nossa cruz, que é a nossa caminhada. A caminhada com Cristo não é uma caminhada fácil. Como o Bruno falou, a caminhada do Messias.
Não é uma caminhada fácil, mas é uma caminhada cheia do Espírito Santo, é uma caminhada cheia do propósito, da vontade de Deus para a nossa vida. Então a nossa renúncia é diária, a nossa conversão é diária. Então a quaresma ela vem intensificar essa reflexão de todos nós cristãos, principalmente cristãos católicos, né? Por que nós precisamos renunciar? Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus e saber o que Ele quer de nós. E essa questão de tomar a sua cruz de cada dia é exatamente essa situação. O projeto de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, às vezes vai trazer batalhas, seja no seu campo profissional, seja no teu campo afetivo, né? Vai vir lutas, vão vir lutas certamente. Caminhar com Cristo não é estar isento das batalhas, mas é ter fé que as batalhas serão superadas pela graça dele. E isso que Jesus vem aqui diz: tome a sua cruz, pegue a sua dificuldade e caminhe diariamente com ela, mas entregando a Cristo, sabendo que Ele vai estar do seu lado realmente. E essa caminhada não é ocasional, não é somente para as vezes. Como a Carol falou, é algo diário realmente que você precisa estar fazendo. O versículo 24: quem quiser salvar para si a própria vida vai perdê-la, né? Essa é a parte que, voltando um pouco mais lá em cima, que nós pegamos falando da renúncia, do ego, né? É você se colocar no centro. Quando você se coloca no centro ali, você quer fazer os projetos, as situações da sua vida da sua própria maneira, onde você acaba se perdendo realmente, aquela famosa frase, enfiando os pés pelas mãos, né? Que acaba acontecendo, né? E quando você coloca para Cristo, Ele alinha as situações do seu caminho realmente. Quando a gente ora, né, o Pai Nosso, que a gente fala que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente está renunciando à nossa vontade, porque a nossa vontade, ela não é perfeita, mas a de Deus sim. Os planos de Deus são perfeitos, os nossos não. Então a gente tem que alinhar a nossa vontade à vontade de Deus, a gente tem que alinhar os nossos planos aos planos de Deus. E sempre que a nossa vontade nos puxar para um lado e a gente sentir que o nosso propósito de vida, a vontade de Deus nos puxa para o outro, a gente tem que renunciar, a gente tem que falar, não, que seja feita a vontade do Senhor, que seja como Ele quiser, porque nós sabemos que se assim acontecer, segundo a vontade de Deus, nós seremos felizes no final. E novamente eu volto a dar o exemplo maior da nossa vida, né? A gente lutou, porque era muito difícil ficar junto e no final a única maneira da gente ser feliz foi renunciando à nossa própria vontade, que nos colocava como amigos e não como um casal, e a gente acabou abraçando o casamento, o noivado, o namoro, o noivado e o casamento, falei o contrário, e encontramos a felicidade, né, dentro da nossa família. Então é isso, muitas vezes você tem que abrir mão de algo no dia a dia para você estar com Cristo. Você tem que abrir mão de estar perto de algumas pessoas, de ter algumas conversas que não levam a lugar nenhum, de falar coisas que podem agradar o chefe, mas que vão contra o que Deus quer para você. Então assim, eu mesma já passei por isso no trabalho. Querendo agradar pessoas, eu acabei tentando me tornar uma outra coisa que não tinha nada a ver comigo. Então é nisso que diz a palavra, né? Se você tentar salvar a sua vida, você vai perder. Se você tentar seguir pela tua vontade, pelo teu caminho, pelo que o mundo diz que é certo, por agradar certas pessoas, porque essas pessoas podem te levar a determinado lugar, e você acaba se contradizendo, você acaba deixando Deus de lado, você vai perder. Lá na frente você vai acabar perdendo, porque a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser fiel à nossa fé, fiel ao nosso Deus. E o versículo 25, que é o último versículo, ele fecha muito bem dessa maneira. Do que adianta o homem ganhar o mundo se vai perder a si mesmo, né? Então Deus te coloca nesse sentido de viver uma nova vida com novas prioridades, com novos propósitos realmente, né? E aí os ícones principais dessas passagens de hoje é o seguinte: não fugir das lutas, não viver com aparência ou reconhecimento, escolher o que constrói a sua alma
e confiar que Deus da cruz, após a cruz, vem a ressurreição realmente. Após as batalhas, a graça da ressurreição acaba vindo, da vitória acaba vindo. Se você pegar as 24 horas do dia, a parte noturna das 24 horas escura são sempre as menores, né? E ao longo do dia tem muito mais claridade. Então sabe que o sol sempre venceu a noite. E dessa maneira você vai vencer perante as suas dificuldades também. Então, a cruz, né, só para fechar, ela é um caminho de amor que transforma, né? Não é à toa. Muita gente que não é católico entende a cruz, né, mesmo sendo cristão, entende a cruz como um sinal de derrota, um sinal triste. Eu tenho uma amiga que ela é adventista, que ela sempre falou para mim: eu não gosto de cruz, eu acho que a cruz é triste. Então, eles não entendem como nós entendemos. A cruz, ela é um sinal de libertação, de ressurreição de Cristo. A cruz está vazia, o sepulcro está vazio, porque Ele ressuscitou. Então, assim, a gente tem que entender que a cruz, ela não pode ser rejeitada, ela tem que ser abraçada. A cruz, ela é um sinal de que nós estamos com Cristo. Se o nosso Senhor levou a cruz até o fim, até o final do seu calvário, se Ele foi crucificado, nós temos que estar preparados para isso também. Nós temos que estar preparados para as batalhas do dia a dia, para as renúncias diárias, para carregar a nossa cruz com dignidade e autenticidade, como o Bruno colocou. Que você não viva de aparência, que você não viva dizendo: olha, para uns eu sou a Carol professora, boazinha, para outros eu sou a Carol divertida, que fala bobagem, para outros eu sou... Não, eu tenho que ser uma só. Quem eu sou? Então você tem que ser autêntico, porque Deus está a todo momento sondando o nosso coração. E isso é lindo, isso não é para colocar medo em ninguém. Isso é para você entender, Ele quer a todo momento estar por perto, né? Ele quer a todo momento que você testemunhe a alegria que é ser cristão, que é ser um cristão católico. Então você tem que ser autêntico. Então, se eu sou alegre pra cima e feliz. Se eu sou alegre, mas sou quietinha, sou mais na minha, sou mais neutra, tudo bem também, mas que o meu sim seja sim, o meu não seja não. Que eu não fique tentando viver de aparência para me moldar à vontade de alguém, para tentar ganhar aqui ou ali, porque, como eu já falei, no final você vai perder. E ao contrário, se você for autêntico, se você viver a verdade, se você viver pela fé, se você cumprir com os mandamentos, não estou falando isso de uma forma teórica, mas se você cumprir os mandamentos principais, se você viver pelo amor, carregando a sua cruz com dignidade, lá na frente, como o Bruno colocou, você vai colher os frutos. Né? Na verdade, você já está colhendo, porque a gente vive o nosso dia a dia não esperando que algo aconteça. A gente não vive procurando uma prosperidade, a nossa prosperidade está no dia a dia. A gente não vive querendo ser ou querendo ter. Nós somos cristãos católicos, vivemos a nossa fé, estamos trabalhando na nossa espiritualidade, na nossa conversão, na conversão da nossa família principalmente, e tentando ser para os irmãos um apoio, né? Um suporte, ser para o irmão aquilo que Cristo foi e é para nós, né? E não pedra de tropeço. Então que a gente possa hoje entender que essa cruz, ela não é um peso, ela é uma dádiva. Se Jesus carregou a sua própria cruz, para nós é uma bênção poder carregar a nossa. E quem nos dá força para isso é Ele mesmo. Né? Tem uma passagem que eu não vou lembrar onde está, mas que ele diz que o fardo dele é leve, né? Que a gente não precisa ficar ansioso e preocupado com nada. É só entregar para Ele o nosso coração, as nossas preocupações, que Ele vai carregar por nós, que Ele vai resolver por nós. E que a gente possa viver dessa forma a nossa fé. E a frase de meditação do nosso diário quaresmal hoje é a seguinte: Jesus nos lembra que segui-lo implica desprendimento e coragem. A quaresma nos convida a olhar para a cruz não como derrota, mas como um caminho de amor que transforma. É muito do que a Carol acabou colocando em tudo aqui para nós, né?
propósito de hoje? Então, o nosso propósito de hoje é fazer um jejum interior, né? Então, que você possa rever os teus pensamentos, o que você precisa renunciar, as tuas vontades, as tuas decisões diárias, né? O que tem te afastado de Deus é o que você precisa jejuar e tirar da sua vida hoje. E oferecer o seu cansaço, né? Como o Bruno falou, a gente tá mais cansado hoje do que estava ontem. Então, oferecer esse cansaço para Deus e permanecer em oração ao longo do dia, né? E quando a gente fala permanecer em oração, não é ficar parando para rezar, não dá tempo. É você conversar com Deus, você tá no carro, tá ouvindo um louvor, você vai conversando com Deus, você tá numa conversa com um amigo, ele aparece, né? Surge o assunto, porque Deus está a todo momento na nossa mente, no nosso coração. É isso. É isso, né? Então hoje foi o nosso segundo dia, espero que vocês estejam gostando do que nós estamos trazendo aqui. Deixe o seu comentário também, pode chamar no privado também, a gente responde, né? Do que gostaria de acrescentar. Pela graça de Deus a gente está sempre disponível. Dá aquela curtida, aquela compartilhada para que o algoritmo possa entender de levar cada vez mais adiante essa palavra, né? Estamos aqui realmente para buscar ser sal e luz, como nós falamos lá no início, né? Perante as dificuldades e as lutas, mas estamos aqui para ser sal e luz também, tá bom? Salve Maria! Salve Maria, tchau, tchau, excelente dia!